Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Tem uma pergunta para vocês. Bolsa Atleta é mamata? Lei Rouanet é mamata? Então vamos aproveitar o tanto de medalha, o tanto de resultado que estamos tendo agora nos Jogos Olímpicos para começar esse episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre trabalho, negócios na educação física, falando sobre Bolsa Atleta. Eu estou aqui com meu parceiro Kleber Dias e a gente vai discutir todas as polêmicas sobre esse assunto e queremos, claro, a participação de vocês aqui no nosso chat, no YouTube, no Spotify. Eu quero abrir esse episódio já te fazendo uma provocação para o pessoal que está assistindo aqui agora, exatamente com essa pergunta. Bolsa Atleta é mamata? Boa pergunta, excelente pergunta. Muita gente pensa assim, diz isso. Eu separei aqui números que estão circulando aí, públicos, né, a esse respeito. Presta atenção, André, nos últimos 20 anos, o Brasil gastou 43 bilhões e 400 milhões em esportes, o que significa uma média de gastos de 2 bilhões por ano. Esse resultado, esse investimento resultou em 351 medalhas olímpicas e paralímpicas. Apenas as modalidades olímpicas são 84 medalhas. Isso significa dizer que o Brasil gasta aproximadamente 12 milhões de reais por ano para ganhar uma medalha. 123 milhões para ganhar uma medalha. Esse é o custo de uma medalha para o Brasil, 123 milhões. E do Brasil, nessas Olimpíadas de Paris, agora em 2024, dos 274 atletas do time Brasil, 90% recebem Bolsa Atleta, que é, se a gente se pergunta se é mamata ou se não é, cujos valores aproximados para quem é atleta olímpico está girando em torno de 10, 11 mil reais por mês, ou seja, mais de 100 mil reais por ano. É muito ou é pouco? Você ia ficar feliz com essa bolsa ou não ia? Olha, tem gente que fala que tudo que é bom custa caro, né? Então, eu assistindo agora os Jogos Olímpicos e vendo as nossas medalhas, a gente tende a dizer que fala, valeu a pena. Se fosse o dobro, eu ia querer estar chorando ali na frente da televisão do mesmo jeito. Mas é claro que a gente vai avançar nessa discussão, porque, claro, a gente está falando de dinheiro público, é um programa importante, né? Os números que você mostrou aqui, e mais do que números, né? O número de pessoas que é atendida. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção nesse caso, por se tratar de esporte de alto rendimento, é que a gente está falando de muita grana investida num grupo pequeno de pessoas que são os atletas de elite. Então, eu quero saber de você exatamente isso, assim. Primeiro, em termos de financeiros, né, eu acho uma quantia, né, importante, até para você dar a possibilidade do atleta viver aí do esporte e se dedicar a isso, mas eu quero saber de você o seguinte, o Bolsa Atleta, na verdade, tem se tornado um dos principais programas para o esporte de alto rendimento. Qual que você acha que é o impacto que ele tem, não só na vida do próprio atleta, ou seja, o cara que é agraciado com uma bolsa dessas, né? Ele está tranquilão? Porque às vezes a ideia de bolsa tem muita ideia assim de, digamos, auxílio, favor, quando o cara está ali trabalhando, sim, né? E trabalhando pra caramba. Então, é um trabalho duro, né? Me diz aí o que você acha do ponto de vista do atleta e do dinheiro. Pois eles recebem, né, atletas olímpicos de nível internacional, como são esses que estão lá em Paris, recebem nessa faixa, 10, 11 mil reais por mês. Do ponto de vista, eu acho que quem recebe esse dinheiro não está nadando em dinheiro, porque o custo de você treinar um atleta de alto rendimento como esses é muito grande. Tem técnico, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, eventualmente tem suplementação alimentar que ele precisa, tem médico, tem uma série de custos, né? Ou seja, é muito caro ser um atleta de alto rendimento. Então eu não acredito que eles estejam assim com um superávit tão grande. No entanto, a gente nunca pode esquecer que o Brasil é um país pobre, com muitas necessidades.
de modo que o valor que o governo oferece para esses atletas é pouco para quem recebe, mas muito para quem paga. Então, quer dizer, se você parar para pensar quantas pessoas no Brasil têm uma renda mensal acima de 10 mil reais, são muito poucos. É menos de 5% da população brasileira tem uma renda dessa. De modo que os atletas que recebem esse valor, que é um recurso público, quer dizer, para quem mais o Estado oferece um valor de 10 mil reais por mês? E isso é importante porque muitos atletas se queixam de que eles, entre aspas, não recebem apoio da sociedade brasileira, que ninguém apoia. Quer dizer, eu acho que no Brasil, quem recebe 10 mil reais por mês não está recebendo pouco apoio, não. Entende? A gente agora se escandalizou durante as Olimpíadas, vendo atletas, né, de alto nível, até que ganharam medalhas, treinando em condições muito precárias, em pistas inadequadas, cheia de mato, lá em Brasília, coisas desse tipo. Mas onde no Brasil as coisas não são precárias? Não é? Qual professor não dá aula numa escola precarizada? 50% das escolas brasileiras, ou um pouco mais, não tem instalações esportivas adequadas. Qual médico brasileiro não atende num hospital público em condições também inadequadas, onde faltam exames, faltam equipamentos, faltam estrutura? Né? Qual policial brasileiro não trabalha em condições precárias? Então, ou seja, nós vivemos num país pobre e, por isso, estamos expostos a todo tipo de precariedade. Isso vale para o médico, para o professor, para o policial e também para os atletas olímpicos. Então, quer dizer, a expectativa de que o atleta olímpico tem que ter à sua disposição um padrão de primeiro mundo, sendo que ele vive num país de terceiro mundo, é uma expectativa irrealista. Exatamente. E assim, cara, a gente está falando também de grana pública, né? E quando a gente está falando de dinheiro público, tem sempre uma, digamos assim, uma inteligência, ou deveria ter, para você tentar alocar os recursos da melhor forma. Então, uma pergunta que eu separei para você que é a seguinte: você acha que tem uma dependência, digamos, excessiva desse financiamento público no esporte no Brasil? Porque o atleta fala assim, ninguém apoia. Tá, o governo apoia, mas o ninguém, ou seja, como fazer a sociedade de forma mais ampla, não ficar só essa dependência do governo, né? Como que o governo também pode, digamos, balancear esse investimento que ele faz nos esportes? Porque a gente falou dos bilhões aí, entre a base e o alto rendimento. E outra coisa, esses bilhões aí representam quanto do orçamento geral do governo? É pouco, né? Relativamente pouco. Essa é uma queixa que se faz muitos atletas e até os estudiosos de políticas públicas de esporte mencionam isso. É menos de 0,5% do PIB. Então é um valor muito pequeno, né? Em termos assim relativos. Só que 0,5% do PIB de um país que está entre as 10 maiores economias do mundo é uma conta da ordem de bilhões, é uma montanha de dinheiro. É relativamente pouco, mas em termos absolutos é muito. Agora, eu acho que, na verdade, se você olhar o texto constitucional, na Constituição brasileira, o esporte ele é um direito fundamental. Então, nós temos, todo cidadão brasileiro tem direito ao trabalho, à saúde, à educação e também ao lazer e também ao esporte. Mas a Constituição também diz que o direito ao esporte ele está subordinado ao direito ao esporte educacional e não ao esporte de alto rendimento. No entanto, quando a gente examina as contas públicas, os investimentos públicos com relação ao esporte, a gente vê que cerca de 70% do investimento público em esporte é destinado ao esporte de alto rendimento, contrariando o preceito constitucional, que privilegia o esporte educacional. Então, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, por mais que os atletas se queixem do baixo investimento, das dificuldades que eles enfrentam, daquilo que eles chamam, entre aspas, de falta de apoio, eles são muito privilegiados. Ainda que eles reivindiquem mais, eles já são muito privilegiados, porque, como eu comentei, 50% das escolas públicas não têm instalações esportivas adequadas. Isso significa que o Brasil tem cerca de 35 milhões de crianças matriculadas em escola. Quer dizer que mais de 15 milhões de crianças não têm nem sequer uma quadra para jogar. Eu acho meio paradoxal isso também, porque assim, paradoxalmente, é muito caro investir num atleta de alto rendimento, está muito caro, o Brasil gasta muito, porque a gente tem
pouca estrutura. Ou seja, se tivesse mais estrutura, ou seja, se tivesse um investimento maior em estrutura, se tivesse um investimento maior, por exemplo, em mais modalidades, ou nessa organização, ou na detecção de talentos, pode ser que saísse um pouco mais barato esse custo, porque um atleta que chega no alto rendimento, ele tem que ir para lugares onde essa estrutura está localizada, ou tem que ser investido muito para que ele tenha acesso a uma coisa que aqui não tem, então acaba ficando um pouco mais caro por conta disso. Mas eu acho que isso é muito fruto de uma cultura esportiva de maneira geral, ou seja, fica meio esse embate aí entre eu vou mergulhar de cabeça no alto rendimento, então vamos fazer uma estrutura para ganhar medalha, vamos fazer uma estrutura toda voltada com foco na detecção de talentos e medalha, ou eu vou investir no esporte educacional, entende? Tipo assim, ou eu invisto no esporte educacional, ou eu invisto no alto rendimento. Mas como que a gente consegue juntar, talvez, o melhor dos mundos, né? Como que a gente pode investir tanto em um quanto em outro, equilibrar esse gasto? Eu vou devolver essa tua provocação aí com uma outra, para a gente pensar aqui, que é, digamos assim, colocar aqui o bode na mesa. Será que um país como o Brasil, com tantas necessidades e urgências, um país, como eu tenho enfatizado, pobre, deveria investir dinheiro público em esportes de alto rendimento? Será que esse investimento produz benefícios públicos suficientes que justificam esse investimento? Falar isso bem no meio das Olimpíadas é pedir para vir a avalanche dos haters, né? Cara, é pedir para ser cancelado. Mas é aquela história, eu acho que é importante sim, porque não é a nossa escassez que pode ditar, por exemplo, sempre vai ter algo mais importante, sempre vai ter urgências na saúde, sempre vai ter urgências na segurança pública, sempre vai ter urgências num país que é pobre, né? Tipo assim, é rico, mas é pobre, entende? Tipo assim, tem muitas riquezas, mas não é um país, digamos, em desenvolvimento perto dos países que têm um bom estado, né? Assim, os países de primeiro mundo, onde sempre tem mais acesso à educação, cultura, segurança, etc., a gente sempre vai estar no aperto. E se a gente usar isso como um argumento para não investir em esporte e em cultura, aí a gente vai ficar pior ainda. Então eu acho que tem que abrir a carteira assim, gastar assim. É igual o trabalhador que é apertado pra caramba com as contas da casa, com tudo, mas que vai tomar sua cervejinha no final de semana. É porque ele precisa tanto da cervejinha quanto de cuidar das contas da casa. E no caso de um país, a mesma coisa. A gente precisa tanto do esporte, tanto da saúde, tanto da educação, quanto de todas as outras áreas, né? A título de comparação, né, porque a gente sempre se compara muito com os Estados Unidos, né? Então eu comentei que o Brasil gasta recursos públicos com esporte cerca de 0,5, 0,4 do PIB, né? Sabe quanto que é nos Estados Unidos? Quanto? Cerca de 0,1% do PIB. É claro que 0,1% do PIB americano, que é uma economia 10 vezes maior do que a do Brasil, é um montante de recursos muito maior. Mas em termos proporcionais, né, eles destinam uma porção da riqueza do país bem menor do que no Brasil para os esportes de modo geral, não é só esporte de alto rendimento. 0,1% de investimento público em esporte. Mas o que eu acho que compensa isso aí é o fato do modelo americano ter uma forte participação de iniciativa privada, do setor privado, as próprias universidades, que são caríssimas, que são privadas, né? E os Estados Unidos tem um modelo de esporte universitário fortíssimo, né? Que acaba alimentando toda essa potência aí de medalhas e tudo mais. E no Brasil, a gente tem, totalmente ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, a gente atualmente praticamente só tem recurso público com o esporte, porque desde que foi criada, em meados do anos 2000, a lei de incentivo ao esporte, a lei de incentivo ao esporte ela não exige nenhuma contrapartida da iniciativa privada que investe no recurso. Na prática, embora aparentemente seja dinheiro privado, mas na verdade é dinheiro público, porque é despesa tributária. São recursos que o Estado deixou de arrecadar, autorizando a empresa a destinar aquele recurso que seria pago em forma de imposto no investimento ao esporte. E diferente da proposta inicial das leis de incentivo, que começou com a cultura lá nos anos 80, chamada Lei Sarney,
ela previa que metade do recurso fosse despesa tributária, quer dizer, que o governo deixasse de arrecadar impostos, mas que a outra metade fosse dinheiro novo, que realmente a empresa colocasse na forma de patrocínio. Mas com o tempo, isso foi sendo distorcido e atualmente é 100%. Então, as empresas deduzem do imposto que elas deveriam pagar 100% do valor que elas destinam para projetos ou de cultura ou de esporte, né? Então, de modo que a gente atualmente não tem praticamente participação da iniciativa privada no investimento, salvo raras exceções de patrocínio em eventos esportivos, coisas assim, né? Eu acho que isso até indo de encontro ao discurso dos atletas, que precisa de mais investimento, nesse caso é importante mostrar o tanto que ainda tem a avançar, né? Ou seja, mesmo com esse investimento por parte do governo, é algo que ainda é, digamos assim, precário com relação ao que eles precisam, porque o que eles precisam, como que você sabe o que eles precisam? Eles chegam numa competição de nível mundial, veem a situação e falam, cara, a gente precisa de um pouco mais. Em alguns esportes, a gente conseguiu chegar lá com o que a gente tem, né? Então a gente tem visto, por exemplo, a canoagem, com resultados expressivos, que são vindos também de Bolsa Atleta de projetos, né? Dessa maneira. Mas a questão é essa, assim, a gente ainda tem muito a avançar se a gente for pensar, por exemplo, no tamanho do Brasil, no potencial esportivo que a gente pode ter, até da própria estrutura e tudo mais, mas esse avanço, ele não pode acontecer só com a atuação do Estado, não é mesmo? Se tem muita gente que critica aí, né, principalmente o pessoal liberal aí, esse braço do Estado em cima de todas as áreas, tudo bem. Então, se o Estado tem que ser mínimo, quem que vai chegar com o que está faltando? Entendeu? Porque pro atleta tem que chegar. Se o atleta hoje, né, se muitos atletas hoje, principalmente os que têm modalidades que ainda não estão se destacando, é uma luta para o cara chegar lá, é uma luta para o cara treinar, é muita dificuldade e às vezes é o bolso atleta que segura essa onda, como que faz para chegar, né, aonde o Estado não chega? É verdade, é difícil, né? E assim, eu faria até talvez uma última observação, que assim, isso também decorre, a pouca participação da iniciativa privada no investimento, sobretudo do esporte de alto rendimento, de um amadorismo na gestão do esporte. Porque os atletas acham que o patrocínio ele é uma forma de caridade, quando na verdade não é. Aquilo faz parte de uma estratégia publicitária de exposição de marca, que o atleta, portanto, ele tem que ter, o atleta e os gestores das entidades esportivas, das federações e das confederações, virar um pouco esse discurso de pedinte, né, de ter que ter apoio. Não, é um jogo, entende? As empresas apoiam e financiam porque elas veem vantagem naquilo. Vantagem publicitária, de exposição de marca. Então, ou seja, eu acho que falta uma mentalidade profissional com relação à gestão esportiva para poder captar patrocínio também de natureza privada. Exatamente. Eu acho que isso também pode mudar um pouco o jogo, especialmente nessa época agora de redes sociais. Comecei a seguir diversos atletas olímpicos agora, de modalidades que às vezes, que a grande maioria das pessoas só acompanha durante os jogos, muito por parte de mutirões, né? A Cazé TV fez isso com bastante atleta e tal. E aí, quando eu entrava na rede social do atleta, às vezes aquele atleta tinha lá ainda poucos seguidores, pensava, fulano só tem poucos seguidores, aí você entrava lá, não tinha uma rede social que mostrava o que o cara estava fazendo, né? E aí a marca que vai lá botar o dinheiro, a empresa que vai lá botar o dinheiro quer o retorno de alguma forma. E uma coisa que a gente tem reparado agora também é que com esse crescimento nós já temos agora agências que agenciavam influencers, né, de outras áreas, agenciando esses atletas. Então pode vir aí uma virada interessante com a entrada de empresas privadas para dar conta aí desses atletas, agora que eles têm milhões de seguidores, pode passar a ser interessante aí para essas empresas a chegarem junto com uma grana, para que a gente não fique apenas na dependência do Bolsa Atleta, que é algo fantástico, mas como tudo na vida, acho que se a gente quer melhorar, sempre precisa de um pouco mais, seja na inteligência ali de alocar os recursos, ou na quantidade de recursos mesmo, para poder dar conta de mais atletas, de mais gente, de mais pessoas, né? E você, depois de assistir esse episódio, eu quero o seu comentário aqui no YouTube, na seção de comentários do Spotify. Bolsa Atleta para você é mamata ou não? Como que você considera a situação
desse projeto aqui para o Brasil? E me responde agora, no calor dos Jogos Olímpicos, e pensa o que você achava sobre isso antes de ver a turma toda ganhando medalha e a gente chorando de emoção na TV. Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio de Educação Física S.A. Valeu, galera. Ótima semana de trabalho para vocês. Sobe o som. Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.